Primeira Epístola de João, capítulo 5. Farei a leitura na NVI, como de costume. E a palavra de Deus diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que testificam ou que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Verso 13. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecados que levam à morte, ou há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se devorar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege. E o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, e em seu Filho Jesus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos ou guardem-se dos ídolos. Amém. Você reparou, irmãos, que a palavra sabemos, ela se repete um monte de vezes, não só aqui, mas durante toda a epístola. Só no capítulo 5, irmãos, esta palavra sabemos, ela se repete por 8 vezes. Nós falamos no começo do estudo, lá na introdução da carta de João, nós dissemos ali que o Evangelho de João, o Evangelho, lá depois de Lucas, ele foi escrito com a finalidade de chamar as pessoas à fé, de apresentar a fé, ok? Ele foi escrito para evangelizar as pessoas. A epístola de João, ela foi escrita para fortalecer a fé daqueles que já possuem. Ok? Então o evangelho foi escrito para apresentar a fé, a epístola foi escrita para aqueles que já creem, que permaneçam firmes nesta fé que eles receberam. Então esse é o propósito dessa primeira epístola. O título, irmãos, que eu dei a esta mensagem está no começo do versículo 5, que é uma pergunta que João faz. No começo do versículo 5, João pergunta o seguinte: quem é aquele que vence o mundo? Ou quem é que vence o mundo? Ou quem vence o mundo? Que pergunta, né, irmãos?
Que profundidade que há aí. Este capítulo, irmão, só para a gente introduzir aqui essa mensagem de hoje, ele traz, portanto, uma segurança que há em Cristo, e de como a igreja, irmãos, por meio da fé, ela caminha num solo firme, sólido, seguro, porque ela caminha na verdade. A vida eterna, irmãos, ela requer certezas. Certezas. Não pode, irmãos, haver achismo quando se trata da eternidade. Eu acho que sou salvo. Eu acho que se Jesus vier hoje eu subo. Eu acho que vou passar a eternidade com Deus. Irmãos, a mensagem de João busca levar ao coração daquele que nasceu de novo a certeza acerca das coisas de Deus. Não pode haver dúvidas. Irmãos, a gente pode ter muita dúvida na vida. E temos, não é verdade? Você tem dúvida? Eu tenho um monte de dúvida. Né? Como uma pessoa que chegou uma vez no banco, na mesa, e falou assim, eu estou aqui cheio de problema, eu queria uma dúvida. Eu falei, eu tenho um monte. Ela falou errado, ela queria uma resposta, né? A gente tem muita dúvida. Dúvida sobre a carreira, dúvida sobre a família, dúvida sobre o amanhã. A gente tem dúvida. Mas quando se trata, irmãos, da eternidade, irmãos, onde nós estaremos, não pode haver dúvida. Não pode haver dúvida. O crente, irmãos, tem que ser alguém que esteja sempre pronto para morrer. Você tem que estar pronto para entrar na eternidade hoje, agora. Não pode haver dúvida nisso. Essa é a expressão. Por isso que eu falei no começo, irmãos, que durante a carta a gente vai ler muito, irmãos, a expressão sabemos, sabemos, sabemos. Não há dúvida. Não é achamos. Achamos que aquele que... Achamos, não tem isso, é sabemos. O solo é firme. Nós não estamos falando aqui, irmãos, de areia movediça. Estamos falando aqui de rocha, de algo seguro. E a firmeza, irmãos, desta caminhada, ela está fundamentada, alicerçada em três fundamentos: o amor, a fé e a obediência. É este que começa a falar aí, aquele que crê, aquele que obedece, né? Aquele que ama. É isso que João vai falar, é o amor, a fé e a obediência. É interessante, irmãos, que quando você diz para alguém sobre as coisas eternas, você já pregou para alguém sobre céu, inferno? O que normalmente a pessoa nos diz? Como você sabe? Você nunca esteve lá? Não é verdade? Falar de coisas eternas, com certeza, irmãos, dá a ideia de uma presunção, de um orgulho, de uma soberba. Mas você já foi lá? Você tem foto? Você tem prova? Mas João está dizendo aqui o seguinte, que por causa da fé, do amor e da obediência, nós temos uma confiança naquilo que Deus falou. É uma confiança. É interessante, irmãos, que João diz no verso 4, aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. Ele veio de Deus, ele nasceu de Deus, ele nasceu de novo. Ou seja, a origem dessa pessoa não é da terra, a origem dela não é de baixo. Por isso que ela consegue vencer o mundo. E a expressão vencer aqui, irmãos, ela não está no futuro, vencerá. E também não está no passado, venceu, ela vence. É um presente contínuo. Por quê? Porque a gente precisa vencer o mundo todos os dias. É um ato que a gente faz. Eu venci o mundo hoje, eu preciso vencer amanhã e vencer depois. Quem está em Deus, a ideia é vence o mundo. É algo do cotidiano. É uma vitória diária. E João vai dizer o seguinte, em relação a essas pessoas que vencem o mundo, irmãos, isso aqui, eu acho tão fantástico isso, irmãos. Porque... Você tem ideia, irmãos, do que é vencer o mundo?
Eu fiquei pensando nessa expressão que João colocou aqui, quem é aquele que vence o mundo? E fiquei me perguntando, quantas pessoas, irmãos, venceram tantas coisas nobres, coisas importantes, quantas pessoas foram heróis na história, né? Mas que não conseguiram vencer esta vitória mais importante. Quantas pessoas ganharam Oscar, medalhas olímpicas, prêmio Nobel? Quantas coisas, irmãos, que tem por aí, irmãos, pessoas que descobriram a América, né? Pessoas que fizeram feitos extraordinários, mas não conseguiram vencer a si mesma. Quantas pessoas que são prodígios naquilo que fazem, super inteligentes, ricas, famosas, mas não conseguem vencer o próprio coração. São pessoas entregues ao vício, entregues à depressão, entregues a uma tristeza profunda, pessoas que vivem na solidão, porque não conseguem vencer a si mesma. E João vai dizer, quem é aquele que vence? Essa batalha que importa, irmãos. A gente pode ter um monte de derrota na vida, um monte de frustração, mas essa daqui, irmãos, é a que vale. Essa daqui é importante. E João vai dizer que as pessoas, esse tipo de gente que vence o mundo, em primeiro lugar, por que elas vencem o mundo? Porque o mundo não mais as atrai. O mundo não atrai essas pessoas. Foi quebrado a atração. Em segundo lugar, os mandamentos de Deus não lhes são pesados. Presta atenção nisso, irmãos. Pelo fato dessas pessoas terem uma origem em Deus, a origem que não é deste mundo, as coisas deste mundo já não fascinam essas pessoas. Elas não possuem mais o velho encanto que o mundo tenta impor. Elas foram libertas, irmãos, do poder da sedução que existe neste mundo. O mundo não atrai. As coisas do mundo, o padrão do mundo já não dá água na boca. Além disso, por quê? Porque elas nasceram de Deus. Além disso, os mandamentos de Deus não são fardo para essas pessoas, pelo contrário, são prazer. Eu achei interessante isso, que aqui daria uma mensagem, irmãos. Nós poderíamos ficar só nessa expressão, o final do verso 3, quando João diz, e os seus mandamentos não são pesados. Cabe um alerta aqui, irmãos. Quando os mandamentos de Deus se tornarem um fardo na nossa vida, a gente precisa rever o nosso coração. A gente precisa rever os nossos amores. Quando vir à igreja, quando ler a palavra, quando orar, quando entregar o dízimo, quando isso se tornar um fardo, um peso, uma imposição, uma obrigação, se eu estiver fazendo qualquer uma dessas coisas com medo de ir para o inferno, eu preciso rever. Não é isso que a Bíblia ensina. Os mandamentos de Deus são prazerosos. Eu faço com prazer. Eu tenho prazer. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante. Tem que ter prazer. Eu tenho que sentir isso. A minha alma precisa. É como se fosse respirar, comer, me alimentar. Ler a palavra, irmãos, tem que ser como se você tivesse aquele churrasco com picanha suculenta. Eu preciso me dar prazer, porque eu sei que o que tem ali vai me mudar, vai me transformar, vai me alimentar, vai me fortalecer. Os mandamentos de Deus não são pesados. Porque para quem não nasceu de novo, irmãos, os mandamentos de Deus são um fardo insuportável. São cargas terríveis, sufocantes. Para uma pessoa que não nasceu de novo, os mandamentos de Deus, irmãos, é como se fosse uma ameaça para a sua liberdade. A liberdade que ela criou. Eu criei a minha liberdade, eu criei o meu estilo de vida, agora vem Deus querendo dizer como que eu devo andar, como que eu devo fazer. A pessoa enxerga como um fardo. Não pode, irmãos. Liberdade, irmãos. Os mandamentos de Deus, irmãos, são constantes fontes de irritação, de privação, para a suposta felicidade de quem não nasceu de novo, irmãos. Como que nós temos enfrentado, irmãos,
a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, não são pesados, não são nada, né? É um prazer, irmãos, servir a Deus. Para quem olha de fora, irmãos, e vê nós, fala, aquele camarada com um monte de filho, pega uma esposa com um cabelão de saia e põe uma gravata com 40 graus, e coitado deles. Quem olha de fora, irmãos, é um fardo. Mas a gente sabe, irmãos, o prazer que há nisso. Louvado seja Deus. Deve estar ganhando. Não, pelo contrário, estamos investindo. Porque temos prazer. Os mandamentos de Deus não são de forma nenhuma pesados. Os filhos de Deus, irmãos, eles sabem o conforto, a proteção que há nos mandamentos de Deus. Agostinho dizia o seguinte: ame a Deus e faça o que você quiser. É assim, o crente vive assim. Ame a Deus e faça o que você quiser. Porque se você amar a Deus, você vai saber o que deve fazer. O salmista, no Salmo 119, verso 47, ele fala assim, ó: terei prazer, eu tenho prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Eu amo a palavra de Deus. Irmãos, eu me lembro, quando eu cheguei na Assembleia de Deus, há 20 e poucos anos atrás, aqueles cultos de doutrina, o pastor Veiga, sexta-feira, e às vezes o Santa Ceia, irmãos, era cada palavra dura, irmãos. Mas eu, puxa, glória a Deus, que bênção, aquilo entrava no coração, na alma, assim, me alimentava de um jeito, irmãos. Que coisa fantástica, eu saía dali maravilhado, irmãos. Morava na Vila Anastácio, não tinha carro, ia a pé até lá, irmãos, para os cultos, irmãos. E voltava a pé, e ia falando da Bíblia, e voltava falando da Bíblia. Os mandamentos não são pesados, para quem nasceu de novo. São prazer. Como é bom ouvir os mandamentos de Deus. Esse povo vence o mundo, porque o mundo já não atrai. E eles vencem o mundo, irmãos, porque o mandamento de Deus não é pesado. Quem é que vence o mundo? São esses. Pessoas simples. Pessoas que, na sua maioria, pobres. Nunca ganharam medalha olímpica, nunca fizeram nenhum feito, não são conhecidos. Não, pelo contrário, né? Mas as suas perspectivas são outras, os seus padrões são estranhos, as suas preocupações parece que são diferentes das preocupações de uma pessoa dessa vida. A preocupação não é ficar rica, a preocupação é agradar a Deus. É aquilo que Jesus falou, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Quem é aquele que vence o mundo? João, irmãos, parece que está olhando para o Coliseu romano, o Coliseu de César, onde os crentes, irmãos, eram colocados no meio do Coliseu, a plateia, irmãos, vibrando, o estádio lotado, pedindo para que as feras fossem soltas. Os leões ficavam dias sem comer, irmãos, famintos. Quando se soltava aqueles leões, irmãos, os leões voavam em cima daquele grupo de irmãos que geralmente estava no centro do estádio, da arena, abraçados e cantando louvores a Deus. E as feras vinham por trás, irmãos, e despedaçava aqueles irmãos. E João parece que olha para aquilo e fala assim, sabe quem está vencendo? Não é César, não é a plateia. Quem está vencendo são os destroçados, são os que estão tombando. Eles são os vencedores, eles venceram o mundo. Você consegue entender isso, irmãos? Isso é maravilhoso, irmãos. É saber, irmãos, que apesar de tudo, irmãos, nós estamos vencendo o mundo, nós vencemos o mundo todos os dias, irmãos, e a vitória é certa pelo sangue de Jesus. O segredo, irmãos, dessa vitória é a fé. Versículo 4. Versículo 5. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. É a fé. Mas não é a fé na fé. Não é? Não é a fé em si mesmo. A fé nos talentos. A fé no governo. Não, é a fé em Cristo. É a fé que está depositada em Jesus, na obra de Jesus. A vitória sobre o mundo está no sangue, está na cruz, está no fato de Deus ter se encarnado e morrido em nosso lugar. Essa é a vitória, irmãos. E aí, para João invocar isso, e aí João vai entrar num texto, irmãos, complicado, irmãos, que tem várias interpretações, várias
formas de enxergar esse texto, mas a gente vai aqui pelo padrão, por aquilo a gente entende que seja melhor, irmãos. E João vai falar assim: este é aquele que veio por meio de água e sangue. O que significa, irmãos, aqui água e sangue? Várias interpretações, irmãos. Mas o que eu compreendo, o que eu entendo, irmãos, como muitos outros irmãos, é que está falando aqui da obra completa de Jesus. A água aqui fala do seu batismo, e o sangue aqui fala da cruz. Fala do começo e do final do ministério de Cristo. Toda a sua obra, tudo que ele viveu aqui, tudo que ele sofreu aqui, irmãos. Portanto, a segurança do cristão não está nele mesmo, não está naquilo que eu possa alcançar, mas está no sangue e na água, está no Cristo, está na obra de Cristo. E aí depois João convoca outras 3 testemunhas: a água, o sangue e agora o Espírito. Além da água e do sangue, ele fala isso porque o Espírito, irmãos, é quem produz no coração do crente o poder da obra da água e da obra do sangue. É o Espírito, irmãos, quem gera em nós, irmãos, essa fé, quem faz com que essas coisas sejam claras, patentes, poderosas em nós, irmãos. É o Espírito quem faz isso. E ele vai dizer que o homem que não crê nesse testemunho está chamando Deus de mentiroso, mas no dia do juízo, irmãos, ele saberá qual é a verdade. Estamos correndo aqui no texto, irmãos. Outra certeza, irmãos, que existe no coração do salvo é a certeza de que a sua oração é ouvida, ou as suas orações são ouvidas. Versículo 14: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. Você deve ter a certeza, irmãos, de que todas as tuas orações são ouvidas. Mas você sabia que a maioria da resposta das nossas orações, irmãos, a gente só consegue perceber no longo prazo. A gente ora às vezes e quer que um raio caia, um anjo venha, um cavalo amarelo apareça, né? Mas Deus ouviu. E aí no longo prazo você consegue olhar para trás e falar: foi resposta. Eu nem percebi, Deus fez. Eu nem percebi, Deus estava agindo, Deus estava guiando a história, controlando tudo, e fez aquilo que eu pedi. Isso não significa, irmãos, que todos os desejos, um Aladim, né, a lâmpada mágica, todos os desejos vão se cumprir. Não, não é isso. Mas que a oração é ouvida. E quando a oração é ouvida, irmãos, não significa que a tua vontade, irmãos, vai prevalecer no céu, mas que a vontade dele vai prevalecer na terra, por meio da tua vida. O propósito da oração, irmãos, não é ajustar a Deus à minha vontade, mas é me ajustar à vontade dele. Afinar o meu coração, afinar as cordas, né, como diz o hino da harpa, do meu coração à vontade de Deus, irmãos. A oração não é conformar Deus à minha vontade, mas é conformar a minha vontade com a vontade de Deus. E uma vez, irmãos, e aí é outro texto complicado, e eu vou deixar para os teólogos. Uma vez que as nossas orações são ouvidas, o que nós devemos fazer? Versículo 16: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, ore por ele, e Deus lhe dará vida. Irmãos, o terreno aqui é perigoso. Mas o que nós podemos falar é o seguinte: quando você vê um irmão pecar, o que você tem que fazer? Correr e avisar no grupo do WhatsApp que o irmão pecou, para que todos saibam e todos se afastem dele, porque ele é uma bactéria em nosso meio e ele vai contaminar a todos, ele é perigoso. Ore por ele. Não podemos fazer, irmãos, como fez Caim. Porventura sou eu responsável pelo meu irmão? É. A Bíblia diz que você é. Mais do que nunca, irmãos, a igreja precisa de intercessores. Um lugar de cura, de restauração, não de julgamento.
Samuel disse assim, ó, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Samuel disse isso para um Israel bastante rebelde. E aí, irmãos, o terreno se torna perigoso porque João vai dizer o seguinte, mas há um tipo de pecado que se a pessoa cometeu, nem peço que ore. Pecado para a morte. O que é isso? Aí eu vou deixar para os teólogos. Há várias interpretações do que significa esse pecado para a morte, que não é nem para a gente orar pela pessoa. Irmãos, eu nunca me esqueço, irmãos, de um testemunho que o pastor Donanel Camilo, o pastor da igreja de Minas Gerais, ele estava em Três Marias, eu não sei se ele está lá ainda, era um senhor de bastante idade, um senhor negro, muito gente boa. Ele pregou uma mensagem uma vez que ele disse que ele estava em São Paulo, pregando numa igreja, e após o culto, uma pessoa da igreja pediu para que ele fosse no hospital orar por uma parente dela que estava internada. E ele foi ali no hospital, chegando lá, pediu, apresentou a carteirinha de pastor, né, uma visita pastoral. Chegou lá no quarto, ele bateu na porta para entrar no quarto, um homem abriu a porta. O homem saiu e falou para ele, você não vai orar por ela, você vai embora. Ele falou, não, mas eu vim aqui para orar por ela, eu vim de longe. Você não vai orar por ela, pode ir embora. Mas eu sou pastor da família, deixa eu fazer uma oração rápida. E já vou embora. O homem abriu um pouco mais a porta do quarto, tinha um outro homem chorando, do lado do leito da mulher. Chorando muito. Aquele homem que estava lá de fora falou, você está vendo aquele ali? Aquele ali representa o Espírito Santo. Por ela já não tem mais jeito, você não vai orar por ela, pode ir embora. Eu achei tão forte na época, irmãos, um negócio desse, mas existe, irmãos. É para gerar muito temor em nós. Existem pessoas que estão simplesmente aguardando o dia do juízo. Quem são essas pessoas? Não sabemos. Não tem uma marca na testa. Existem pessoas que blasfemaram de Deus, que pisaram no sangue de Jesus. Hebreus fala que para essas já não resta mais sacrifício. Pessoas que brincaram com a obra de Cristo e que estão por aí, muitas vezes dentro da igreja. E João fala, por essas, nem ore. Mas como que a gente vai identificar para não orar? É difícil. Então vamos orar por todos e deixa com Deus esse negócio. Não coloque esse rótulo em ninguém. É importante você saber que há, para que haja temor no nosso coração. Mas não coloque esse rótulo em ninguém. Ah, eu acho que aquilo que o pastor é ali, eu já conheço. Não, não faça isso. Mas existe. Judas fala bastante sobre isso também. Fala que são como estrelas errantes. E Judas, quando fala dessas pessoas, ele compara com anjos caídos. E ele não está falando de anjos ali, ele está falando de obreiros, ele está falando de crentes. E ele compara com anjos que já caíram, que estão simplesmente estrelas errantes, nuvens sem águas, estão simplesmente aguardando o dia do juízo. Já não resta mais sacrifício. Mas vamos pular, irmãos. Eu falei que era uma parte espinhosa aqui, não vamos entrar nisso. Mas, irmãos, são pessoas que... A expressão que é usada é o seguinte, são pessoas que pecaram de mão erguida. O que é pessoas que pecaram de mão erguida? Conscientemente. Tem pessoas que elas pedem perdão antes de pecar. Tem uma mulher, que a Bíblia fala lá em Provérbios, que ela ficava na janela para seduzir um jovem que passava. E fala assim, o meu marido foi viajar, a cama está pronta, perfumada, tudo está preparado, e até o sacrifício eu já ofereci. A miserável já tinha oferecido o sacrifício antes de pecar. Tem gente que é assim, irmãos, brinca com o pecado. Ah, Jesus, me dá 5 minutos que eu vou ali resolver um negócio. Não é assim. Temor, né, irmãos? Dá temor nessas coisas. O verso 18, irmãos, para nós já concluirmos, traz uma promessa para aquele que vence o mundo. Ele é guardado por Deus. Verso 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca, o maligno não lhe atinge. Irmãos, por que a pessoa precisa estar guardada? Ela não está imune ao pecado porque ela nasceu de novo? Não está imune não, irmãos. Não. O diabo nunca desiste, irmãos.
principalmente daqueles que pertencem a Deus. Nasceu de novo, o diabo sabe, mas eu vou tentar me matar esse miserável. E a expressão que fala aqui, irmãos, o maligno não lhe toca ou não lhe atinge. O maligno pode tocar num crente, irmãos? Pode colocar uma enfermidade, um tropeço, gente? Pode, irmãos. Paulo fala assim, ó, eu tentei ir para a Ásia, se não me falha a memória, e Satanás não deixou. Era Paulo, irmãos, não era eu não, era Paulo. O diabo pode fazer um monte... Pode, irmãos. Mas o que João está dizendo aqui é o seguinte, é que o diabo ele não pode ter domínio sobre a vida de um crente. Domínio. A palavra que tocar, irmãos, é deter, é dominar, é controlar. O maligno não pode controlar. Um crente pode ficar endemoniado, irmãos? Claro que não. Não. O crente pode ficar oprimido, irmãos. O que é oprimido? A ideia é de você ficar encurralado por Satanás. Tem um hino da harpa que fala assim, ó, pode os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus... Eu fico com temor de cantar aquilo, irmãos. Eu falo, meu Deus, será que pode mesmo? É muito laço. O crente pode ficar oprimido a ponto, irmãos, de sufocado por uma opressão maligna? Pode, irmãos. Pode perder o sono por Satanás estar perturbando ele? Pode. O que não pode, irmãos, é ficar possuído. É ser dominada. Isso daí, se acontecer, irmãos, o crente ora, isso vai embora. É momentâneo, é um pouquinho. Tem limite. O que não pode é um crente viver perturbado. O crente viver sem dormir, viver com... Né? O crente pode ter depressão? Pode. O que não pode é viver a vida toda deprimido. Tem gente que é assim, não é verdade? É nesse sentido, o diabo não tem domínio, não controla. E aí, João... vai no verso 19, nós já estamos acabando, dizer o seguinte, o mundo, sabemos que somos de Deus. Olha só tem duas categorias no mundo, nós somos de Deus e que o mundo está sob ou debaixo do poder do maligno. Só tem essas duas categorias do mundo. O mundo, irmãos, como é que ele está no maligno? Sob o poder. O mundo jaz. O que é jaz, irmãos? Quando você pensar em jaz, pensa num sono profundo, numa tranquilidade. O mundo está tranquilamente nas garras do maligno. O mundo está no maligno, assim como um defunto está no cemitério. Não tem nenhuma resistência, nenhuma tentativa de sair, de escape. O mundo jaz no maligno. Não tem resistência. Mas os filhos de Deus, não. Eles estão em outro reino, em outra esfera. Não existe uma terceira categoria, ou está em um, ou está no outro. E aí, irmão, nós vamos concluir esse estudo com o verso 21, que parece que está desconectado de todo o resto do texto. Parece que João aqui escreveu... Puxa, o que eu posso escrever aqui para finalizar? Aí ele escreveu, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Parece que está desconectado, irmãos, mas não está. Qual é a ideia aqui, irmãos? A ideia aqui, irmãos, é que o mundo que está no maligno, ele vive de aparência. Aparência. Um ídolo nada mais é do que uma aparência. Um ídolo nada mais é, irmãos, do que alguma coisa que promete fazer algo, mas que só fica na promessa. Todo ídolo traz consigo uma falsa esperança. E o que o João está dizendo aqui é o seguinte, a segurança do crente não está em aparências, está na verdade. Guardai-vos dos ídolos. Guardem-se de trocar o real pelo ilusório. Guardem-se daqueles que buscam, ou daquilo que busca substituir a Deus na tua vida. E é interessante, irmãos, que João, para nós acabarmos agora, ele escreve essa epístola na cidade de Éfeso. E a cidade de Éfeso ficava um dos maiores templos do mundo, o templo à deusa Diana, grande a Diana dos Efésios, uma deusa grega muito famosa. E lá eles vendiam uns amuletos, e eles diziam que quem comprasse aquele amuleto, o seu destino era alterado, era mudado, era melhorado. E parece que João, ele está naquela cidade vendo tudo aquilo, e vendo como as pessoas viviam de ilusões, de fantasias.
viviam de aparência, mas a igreja é exortada a viver no real, no verdadeiro, naquele que tem a verdadeira vida eterna. Você entende, irmãos? Agora, no final, quando a gente olha para essa epístola, que essa epístola fala de segurança. A nossa salvação, irmãos, é algo seguro. É uma discussão muito, que eu também não vou entrar aqui, mas a salvação, irmãos, não é uma roleta russa. Tem gente que acha que é salvo no domingo e perde a salvação na terça, e depois reconquista no sábado e perde de novo na quarta. A salvação é algo sólido, é algo firme. Estamos prontos, estamos seguros, estamos preparados. Deus abençoe a igreja, irmãos. Em nome do Senhor.